Você já imaginou um terremoto silencioso sacudindo os pilares do sistema financeiro global? Sem explosões, sem tanques, mas com papéis que carregam promessas, dívidas e autoridade. Pois é isso que começou a acontecer quando o Japão, guardião de trilhões em títulos americanos, resolveu apertar o freio. Por que um país que sustentou a dívida dos Estados Unidos por décadas decidiria se afastar agora? Como algo tão sutil quanto a venda de um lote de títulos pode desencadear uma crise de confiança nos mercados mundiais? As respostas são diretas. Primeiro, porque as tarifas de Washington contra carros elétricos japoneses transformaram um gesto de proteção em ofensa. Segundo, porque ao retirar apoio financeiro, o Japão sinaliza que alianças econômicas podem ser tão letais quanto um bloqueio naval. Desde 1º de março de 2025, quando o Ministério das Finanças de Tóquio anunciou, com palavras burocráticas, a necessidade de diversificar investimentos, especialistas entenderam a mensagem. É hora de vender parte dos $1 trilhão em títulos do Tesouro Americano. Para quem sempre equacionou números em silêncio, a escolha falava mais alto que qualquer discurso. Confiança diminuída. O gatilho foi a decisão de erguer tarifas pesadas sobre veículos elétricos importados, Toyota, Nissan, Honda, anunciadas por Washington como defesa da indústria local. Para Tóquio, não era apenas proteção, era humilhação. Durante décadas, comprar títulos americanos era gesto diplomático, símbolo de aliança. Vender parte deles é uma declaração de independência, um recado que reverbera nos pregões de Nova York e acende dúvidas sobre quem, afinal, continuará comprando dívida americana. Donald Trump não deixou passar batido. Em coletiva cheia de bandeiras, soltou: "O Japão sabe que não pode nos enfrentar, sempre cedeu. Mas agora o jogo pode ser diferente." A nova liderança nipônica, composta por tecnocratas e empresários combativos, não quer ser apêndice da política americana, quer protagonizar as regras do comércio global. O movimento do Japão de começar a vender títulos americanos não pode ser visto apenas como uma ação isolada, mas como o começo de uma reconfiguração do jogo geopolítico e financeiro global. O Japão, um dos maiores investidores em títulos do Tesouro do Zeuara, segurando cerca de $1 trilhão, deu o primeiro passo em um movimento estratégico que reverbera nas mesas de negociação e no alto escalão dos governos mundiais. Por décadas, os títulos do Tesouro Americano foram considerados a maior reserva de valor do mundo, com a confiança global depositada em sua estabilidade. No entanto, o Japão, uma nação que por anos tem sido o maior credor do mundo, está agora emitindo sinais de que o sistema está prestes a mudar. O que é realmente significativo nessa mudança é que ela vem de uma economia que, ao longo da história, esteve alinhada com a política dos Estados Unidos, não apenas em termos de defesa militar, mas também financeiramente. O Japão, historicamente dependente da relação com o ZEUA para segurança e estabilidade, decidiu dar um passo ousado e enviar uma mensagem clara de que os tempos estão mudando. O Japão não começou essa disputa sozinho. O momento escolhido para esse movimento foi um ponto de inflexão na história recente das relações comerciais entre as duas potências. As tarifas impostas pelo governo dos Ishimatsu sobre os veículos elétricos japoneses foram a gota d'água. Enquanto os escasseiro estavam em uma disputa por suas próprias razões de política interna no Japão, essa medida foi vista como uma humilhação e um sinal claro de que a aliança financeira estava em risco. Desde a assinatura do Acordo de Plaza em 1985, o Japão aceitou um papel subordinado dentro do sistema financeiro internacional, sustentando a economia americana com seus enormes excedentes comerciais. No entanto, o que parecia ser uma relação de conveniência está começando a desmoronar.
sob o peso das tarifas e das crescentes tensões geopolíticas. A reação do Japão a essas tarifas não foi imediata, mas foi calculada e estratégica. A venda inicial de 10 bilhões de reais em títulos do Tesouro foi uma manobra simbólica, projetada para enviar uma mensagem. Mas a verdadeira questão é como os mercados vão reagir quando o Japão, que possui mais de US$ 1 trilhão em títulos americanos, começar a se desfazer de uma parte significativa desse valor. O impacto dessa ação reverberaria por toda a economia global. Se o Japão seguir adiante com a venda de seus títulos, isso poderia significar o fim de uma era de confiança irrestrita no dólar americano, afetando a estabilidade dos mercados globais. Mas essa situação também levanta uma pergunta crucial: quem, além do Japão, poderia substituir os títulos americanos como uma reserva de valor? A China, embora tenha grandes reservas em dólares, já vem reduzindo suas próprias compras de títulos do Tesouro americano há anos. A Europa, que enfrenta suas próprias crises econômicas, também mostra pouco apetite por mais dívida americana. Os países do Golfo, embora possuam grandes reservas financeiras, estão mais focados em diversificar seus investimentos em ativos mais tangíveis, como ouro e tecnologias emergentes, do que em continuar sustentando a dívida do Gibraltar. E os mercados emergentes, ainda em recuperação de crises anteriores, também têm poucos recursos para assumir o fardo de financiar os déficits americanos. Com o Japão começando a se afastar, a questão de quem assumirá essa função torna-se cada vez mais urgente. Além disso, o movimento japonês traz à tona uma análise mais profunda sobre o futuro do dólar como moeda de reserva global. Por décadas, o dólar foi considerado a moeda mais segura do mundo, e os títulos do Tesouro do Zequiaro foram vistos como a base sólida para qualquer portfólio de investimentos. No entanto, a venda de grandes volumes de títulos americanos pelos japoneses pode significar uma redução da confiança global na moeda, o que, por sua vez, afetaria não apenas os mercados financeiros, mas também o valor do dólar. Esse processo, embora aparentemente simples, pode ter efeitos desastrosos. Menos confiança no dólar poderia levar a um aumento nos custos de financiamento para o governo dos Estados Unidos, o que significa que o país teria que pagar mais juros sobre sua dívida crescente. Isso, por sua vez, poderia ter um efeito dominó sobre outros países, especialmente os mercados emergentes que estão cada vez mais endividados em dólares. A desvalorização do dólar também poderia causar uma corrida por ativos mais seguros, como ouro e metais preciosos, o que faria com que os preços dessas commodities subissem ainda mais. Se o Japão de fato continuar vendendo títulos e mais países seguirem seu exemplo, isso poderia criar uma espiral de desvalorização do dólar. Isso também alteraria drasticamente a dinâmica do comércio global, pois o dólar não seria mais a moeda dominante nas transações internacionais. Países poderiam começar a buscar alternativas, como o euro, o yuan chinês ou até mesmo criptomoedas, para substituir o dólar em transações comerciais. E como isso afetaria o papel dos Estados Unidos no cenário geopolítico global? A resposta é clara: ele seria profundamente afetado. O poder dos Estados Unidos, historicamente derivado de sua moeda e da sua influência financeira, começaria a ser questionado. Embora os Estados Unidos continuem sendo uma potência militar, sua capacidade de projetar poder através do sistema financeiro global seria severamente limitada. E em um mundo onde a guerra econômica pode ser tão destrutiva quanto uma guerra militar, os Estados Unidos estariam diante de uma situação sem precedentes, onde a liderança financeira poderia estar se desintegrando. Por outro lado, se o Japão tiver sucesso ao utilizar os títulos como uma forma de barganha política,
Isso não apenas mudaria a relação entre Japão e Estados Unidos, mas também estabeleceria um novo precedente para outros países que podem estar em situações semelhantes. Países como a China, a Arábia Saudita, a Alemanha e o Brasil, que também possuem grandes reservas em dólares, estariam atentos ao que ocorre nos bastidores dessa negociação. E se o Japão conseguir pressionar o ZUT sem recorrer à força militar, isso poderia abrir caminho para uma nova era de diplomacia econômica, onde os países usariam seus ativos financeiros como uma forma de reequilibrar o poder global. Esse movimento do Japão também pode ser visto como um reflexo de uma mudança maior nos sistemas de alianças e no papel dos grandes blocos econômicos. À medida que a transição energética ganha força, com o petróleo em declínio e o lítio emergindo como o novo ouro branco, as economias dependentes do petróleo, como a Arábia Saudita e os países do Golfo, estão cada vez mais focadas em diversificar seus investimentos. A China, por sua vez, está se tornando uma força mais assertiva no cenário global, com sua crescente influência no comércio e na política internacional. E os mercados emergentes, que estão tentando recuperar suas economias, estão se distanciando do dólar, como forma de garantir mais estabilidade. A transição energética também tem um impacto direto na economia global. O declínio do petróleo e a ascensão de tecnologias mais limpas, como os carros elétricos e a energia renovável, estão criando novas dinâmicas de poder. Os países que controlam recursos como o lítio e as tecnologias de armazenamento de energia, como a China, estão posicionando-se para liderar na próxima fase da economia global. O Japão, com sua capacidade de inovação e seus avanços tecnológicos, quer ser um líder nessa transição, não apenas como um jogador secundário no jogo econômico global. Portanto, a guerra silenciosa que o Japão iniciou contra os Eponiu não é apenas uma disputa econômica. É uma batalha pelo futuro da ordem financeira global, uma reconfiguração do poder econômico e talvez uma revolução nos termos da diplomacia e das alianças internacionais. Ao abandonar o dólar, o Japão está, na verdade, dando um passo corajoso em direção a uma nova era de soberania econômica, onde o controle das finanças e dos recursos globais será mais distribuído. E enquanto a atenção do mundo estava voltada para as manchetes econômicas de Wall Street e para a retórica ambígua que saía da Casa Branca, uma tempestade de tarifas se formava contra os pilares da indústria automotiva japonesa. Imagine investir bilhões em pesquisa, liderar a revolução dos veículos elétricos e, de repente, ser punido por isso. Não pelo seu rival direto, mas pelo seu maior aliado comercial. Parece inconcebível, mas é exatamente o que acontece hoje quando Washington ergue uma barreira tarifária contra Toyota, Honda e Nissan. Durante décadas, o nome Toyota Corolla foi sinônimo de eficiência e confiabilidade. Motor suave, acabamento impecável, quilometragem imbatível. Do outro lado, o Honda Civic sempre foi saudado pelo ronco contido e pela agilidade. E o Nissan Leaf, pioneiro dos elétricos de uso diário, ganhou ruas e corações com seu funcionamento silencioso. Agora, porém, esses mesmos modelos encontram uma linha vermelha no valor da tarifa, que chega a ultrapassar 25% em alguns casos. A justificativa oficial é proteger empregos americanos e equilibrar o mercado interno, mas a mensagem implícita é ainda mais dura. Vocês estão bons demais. Isso nos deixa desconfortáveis. Você se lembra de quando, em um pequeno negócio, inovar significava crescer e fortalecer parcerias? Imagine agora que, por ter alcançado excelência, o seu maior cliente decide impor uma taxa para reduzir seu acesso ao mercado. Essa sensação de traição ecoa nos corredores das montadoras de Nagoya e Osaka.
Executivos e engenheiros, acostumados a falar em megawatts e baterias de estado sólido, agora veem planilhas de tarifas e acordos comerciais, perguntando-se: desde quando vencer no mérito virou crime? A tensão chegou ao ponto de o ministro da Economia de Tóquio usar um tom sem precedentes. Se nossos carros são tratados como ameaça, trataremos as suas dívidas como instáveis. Em um país onde a diplomacia costuma se expressar em termos contidos, bater o pé na mesa é sinal de raiva profunda. O alvo, naturalmente, são os títulos do Tesouro Americano que o Japão mantém, instrumentos financeiros que, conforme vimos, já balançaram o sistema global. Mas por que os EUA agem assim agora? A resposta está no futuro da indústria automotiva. O mundo inteiro corre para a mobilidade elétrica e as montadoras norte-americanas se viram atrasadas. Enquanto Toyota e Honda já tinham décadas de pesquisa em sistemas híbridos e elétricos, as marcas americanas ainda apostavam em gigantescos SUVs a combustão. Para evitar perder participação, surgiu a barreira tarifária, um ajuste regulatório que blinda o mercado interno em nome da competitividade. O problema é que os EUA continuam dependentes de componentes vindos do exterior. Baterias de lítio, semicondutores avançados, módulos eletrônicos que são produzidos na Ásia. Tarifar o produto final é, na prática, tampar o sol com a peneira. Se os custos sobem demais, o risco de um efeito bumerangue se torna real. Montadoras americanas podem ficar sem peças, consumidores pagarão mais caro e a inovação frear-se-á. As cadeias de suprimentos, muitas delas coordenadas por empresas japonesas e coreanas, estariam diante de um inesperado choque de custos. A consequência política é imediata. As rachaduras na aliança, aquela que unia EUA e Japão no Indo-Pacífico, no G7 e nos pactos de defesa, começam a se alargar. A confiança, que sempre foi o cimento dessa relação, agora é tratada como vítima colateral. E como vimos, sem confiança não há mercado estável. A disputa, é verdade, ganhou um tom pessoal. Em Nagoya, engenheiros chorarolhando ao lembrar dos anos investidos no sistema de regeneração de energia do Prius. Em Yokohama, pesquisadores da Nissan questionando por que seu pioneirismo agora é visto como ameaça. Nos corredores de Tóquio, executivos pedem retaliação. Se eles atacam nosso principal produto, devemos atacar sua principal base de sustentação, nossos títulos do Tesouro Americano. Volta-se então a famigerada bomba de títulos, a mesma que aparece nas notas de bastidores e que, se acionada, tem potencial para gerar um abalo ainda maior do que no início deste movimento. Mas a decisão não é simples. Vender mais e mais títulos para retaliar Washington significa abrir mão de armas financeiras que até hoje garantiam sua posição no jogo global. Cada vez que o Japão pisca, corre o risco de afetar o valor do iene, desestabilizar sua balança comercial e transformar produtos acessíveis em artigos de luxo. Imagine um cenário em que o iene valoriza-se fortemente por conta de uma venda maciça de títulos. De madrugada, famílias japonesas acordam com notícias de que o carro tão popular, seja o Corolla, o Civic ou o Leaf, tornou-se caro demais para a exportação. A PlayStation na estante, a câmera de ponta do seu smartphone, o controle de videogame que unia gerações, tudo isso subiria de preço, colocando em risco a competitividade histórica do Japão no mercado global. Além desse dilema econômico, há uma questão política interna. Desde a explosão da bolha imobiliária nos anos 90 até hoje, o país vive um estado de estagnação e endividamento que já ultrapassa 250% do PIB. A confiança dos mercados sobrevive graças à percepção de estabilidade. Mas se o Japão romper com os EUA de forma brusca, essa aura pode evaporar.
bancos, fundos de pensão e seguradoras, todos com forte exposição ao tesouro americano, tremeriam diante de um risco maior de insolvência ou de perda de valor em seus ativos. E, no entanto, ainda existem vozes que defendem a reação. Há quem apele para intervenções no câmbio, vender ienes para comprar dólares, tentando conter a valorização excessiva da própria moeda. Mas isso provoca um paradoxo. O país estaria usando o instrumento que busca proteger para, simultaneamente, sustentar o mesmo sistema que pretende abalar. Um labirinto sem saída, ao qual se somam rumores de que Washington provocou o Japão intencionalmente, testando até onde sua paciência e sua economia suportariam. Enquanto isso, o cidadão comum percebe no bolso o aumento dos preços. O arroz, o gás de cozinha, a conta de eletricidade, tudo sobe e ninguém explica claramente o motivo. Mas a origem desse desconforto está nos corredores de poder, nos gabinetes selados e nas planilhas imensas que definem traços de guerra silenciosa. E não pense que o Japão está agindo sozinho. Paralelamente às discussões em Seul, Taipei, Hanoi e Nova Delhi, governos, montadoras e bancos centrais costuram uma rede de diálogo que vislumbra alternativas ao domínio do dólar. A China acompanha atentamente, o Golfo Persa avalia diversificação e até a Alemanha analisa possibilidades de usar o euro em transações bilaterais estratégicas. Todos veem no exemplo japonês um roteiro de autonomia ou de risco. Essa disputa no setor automotivo é, na verdade, o reflexo de uma disputa muito maior, de modelos de desenvolvimento, de estilos de governança, de visões sobre cooperação versus isolamento. E você faz parte disso. Pois cada carro que você compra, cada moeda que você guarda, cada escolha financeira que você faz, ecoa neste campo de batalha invisível. Se quiser entender como esses movimentos poderão redefinir acordos comerciais, alianças de segurança e até a própria ordem global, continue conosco. A guerra silenciosa entre Japão e Estados Unidos está apenas começando, e ela pode reescrever o mapa do poder econômico e político do século XXI. Na parte anterior, exploramos o crescente isolamento do Japão em relação aos Estados Unidos, uma mudança estratégica de grande impacto que está moldando a dinâmica geopolítica global. Essa transição não ocorre de maneira abrupta, mas sim como parte de um processo mais amplo de redefinição das alianças comerciais e diplomáticas. As tensões econômicas que envolvem o Japão, os Estados Unidos e outras potências globais, como a China e a União Europeia, revelam um cenário muito mais complexo do que simplesmente uma disputa comercial por veículos elétricos ou tarifas sobre os produtos manufaturados. O que está em jogo é a reconfiguração do poder econômico e político em uma escala global. E o Japão está emergindo como um ator central nessa transformação. A partir de 2025, a paciência do Japão, por muito tempo caracterizada pela busca pela estabilidade, começa a se esgotar. Não se trata apenas de questões econômicas imediatas, como os títulos do Tesouro Americano e as tarifas impostas aos carros elétricos japoneses, mas de uma luta muito maior pela soberania econômica e pela redefinição das alianças globais. O Japão, uma nação com uma história de dependência da proteção militar dos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial, agora parece estar questionando esse arranjo. Por décadas, o Japão foi considerado um vassalo econômico dos Estados Unidos, sendo uma peça-chave no sistema financeiro global que se sustentava sobre o dólar americano. Porém, as ações de Washington, tanto em termos de políticas internas como externas, têm colocado essa aliança sob tensão. Os Estados Unidos, que já viram o Japão como um aliado confiável, agora estão tratando o país como uma ameaça em potencial, principalmente em áreas como tecnologia e inovação.
setores nos quais o Japão está começando a se destacar e a competir mais diretamente com as gigantes americanas. Essa mudança de percepção está criando um vácuo geopolítico, e é nesse contexto que o Japão começa a adotar uma postura mais assertiva. O Japão está começando a sinalizar sua disposição para desafiar o status quo e a explorar novas formas de cooperação com outras nações, especialmente aquelas que, como o Japão, sentem os efeitos colaterais das políticas americanas. E é aí que surge a questão crucial. Será que o Japão está apenas buscando uma maior autonomia dentro do sistema global? Ou será que está, de fato, tentando mudar o sistema como um todo? Para entender essa questão, precisamos analisar o impacto de uma série de decisões tomadas em 2025, que são emblemáticas dessa nova postura do Japão. Um dos marcos mais significativos dessa nova postura japonesa foi o aumento no número de reuniões bilaterais com países da ASEAN, que triplicou em um curto período de tempo. Essa intensificação das relações diplomáticas não é meramente simbólica, mas está centrada em questões práticas, como a construção de cadeias de suprimento independentes, particularmente no que diz respeito a baterias elétricas, um setor no qual o Japão é um jogador importante. O fato de essas reuniões estarem acontecendo sem a presença ou participação dos Estados Unidos demonstra o crescente distanciamento entre o Japão e seu antigo aliado. E, em vez de recuar diante da pressão americana, o Japão está avançando com acordos estratégicos que podem redefinir as cadeias de suprimento globais e reduzir a dependência do dólar americano. Este movimento não está ocorrendo em um vácuo. Os sinais de que o Japão pode estar iniciando um movimento global de emancipação econômica já estão se espalhando por outras partes do mundo. No Sudeste Asiático, a Indonésia propôs um acordo com o Japão para começar a usar a moeda japonesa, o ienem, em transações bilaterais. O Vietnã também está avaliando como pode reduzir sua exposição ao dólar americano em suas próprias transações comerciais, enquanto países como a Austrália começam a considerar a diversificação cambial como uma questão de sobrevivência. O que estamos vendo, portanto, não é apenas um ajuste isolado nas políticas econômicas do Japão, mas uma mudança sistêmica que está afetando a dinâmica global. Se considerarmos os mercados emergentes, que tradicionalmente estavam à mercê das políticas monetárias dos Estados Unidos, fica claro que o Japão está tentando criar um modelo alternativo, um sistema mais equilibrado, que permita a esses países emergentes, como o Brasil, Índia e Indonésia, operar de maneira mais autônoma, sem depender exclusivamente das flutuações e políticas do dólar americano. Esse novo modelo busca uma reestruturação do comércio global, onde as moedas locais e alternativas se tornam mais predominantes e o dólar perde gradualmente sua posição de hegemonia. Mas o Japão não está sozinho nesse movimento. De fato, um número crescente de países está começando a questionar a validade do modelo financeiro baseado no dólar e a forma como as potências globais, especialmente os Estados Unidos, usam sua moeda como uma ferramenta de poder. Em 2025, a China já havia avançado consideravelmente com o yuan digital e muitas nações, incluindo a Rússia, já adotaram alternativas ao sistema financeiro ocidental, como o SWIFT. Agora, com o Japão entrando no jogo, a pressão sobre o dólar americano só tende a aumentar. Isso levanta uma questão fundamental. Será que o Japão tem a capacidade de desafiar com sucesso a ordem econômica global que foi estabelecida ao longo das últimas 7 décadas? A resposta não é simples, pois isso exigiria uma reconfiguração das alianças políticas e econômicas globais de maneira que favoreça um sistema mais multipolar, onde o Japão e outras potências da Ásia, como a China e a Coreia do Sul, possam disputar a liderança com os Estados Unidos e a União Europeia. Contudo,
A crescente assertividade do Japão não se limita à esfera econômica. Há também uma componente política significativa nesse movimento. Os Estados Unidos, ao longo das últimas décadas, abusaram do sistema financeiro global, utilizando o dólar como uma ferramenta de pressão geopolítica por meio de sanções, manipulação cambial e a impressão excessiva de dinheiro. Esses movimentos minaram a confiança no sistema e contribuíram para a desestabilização dos mercados globais. Com o Japão agora sinalizando sua disposição em romper com esse sistema, ele está colocando em xeque o modelo que sustentou o equilíbrio global após a Segunda Guerra Mundial. O impacto disso seria imediato e profundo. Se o Japão começasse a vender uma porção significativa de sua carteira de títulos do Tesouro Americano, isso geraria um efeito dominó nos mercados financeiros globais. O valor do dólar poderia cair drasticamente, a inflação nos Estados Unidos aumentaria e a economia mundial enfrentaria uma crise de confiança em um sistema financeiro que há muito tempo era considerado seguro e estável. Mas a verdadeira força do Japão nesse momento não está em sua capacidade de destruir o sistema, mas em sua habilidade de utilizar sua posição como credor para pressionar os Estados Unidos a atender suas demandas econômicas e, ao mesmo tempo, pavimentar o caminho para um novo paradigma global. À medida que o Japão avança em direção a essa nova posição, o que se torna evidente é que o país está buscando mais do que simples concessões econômicas ou um ajuste nas relações comerciais com os Estados Unidos. O Japão quer ser protagonista em um novo modelo global, onde o poder econômico não é determinado pela força militar, mas pela paciência estratégica, pela interdependência e pela capacidade de negociar em igualdade de condições. O Japão, ao longo de sua história, sempre foi visto como um país resiliente e estratégico, e agora está se posicionando para redefinir não apenas sua relação com os Estados Unidos, mas também com o resto do mundo. A grande pergunta que fica é: o Japão será capaz de conseguir o que busca sem causar um colapso econômico mundial? A resposta ainda está sendo escrita. Mas o que é certo é que os próximos anos serão decisivos para o futuro das relações internacionais e para a nova ordem econômica que está emergindo. O Japão está, talvez pela primeira vez em décadas, determinado a ditar as regras do jogo. E sua ação pode ser o primeiro passo em direção a uma nova era de relações internacionais, mais equilibrada e justa. O que você pensa sobre esse movimento do Japão? Será que estamos testemunhando o início de uma nova era geopolítica, onde o Japão, junto com outras nações emergentes, desafia o domínio do dólar e dos Estados Unidos? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais análises sobre esses movimentos geopolíticos. Seja bem-vindo ao canal Na Sombra do Poder.